As provações e promessas de Isaque. Houve fome na terra, como aconteceu nos dias de Abraão. Então, Isaque foi a Gerar, para o território de Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: E não desça ao Egito, ou habite na terra que eu lhe mostrar. Permaneça aqui, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei todas estas terras a você e à sua descendência, cumprindo o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Isaque ficou em Gerar. Como Abraão, ele temeu por sua vida e disse que Rebeca, sua esposa, era sua irmã. Abimeleque, o rei dos filisteus, descobriu a verdade e repreendeu Isaque por isso, mas não fez mal a ele ou a Rebeca. O rei garantiu a proteção de ambos, ordenando que ninguém os tocasse. Isaque prosperou na terra, plantou e colheu 100 vezes mais do que semeou, e o Senhor o abençoou grandemente. Ele enriqueceu, acumulando rebanhos, servos e posses, o que gerou inveja entre os filisteus. Por isso, eles entulharam os poços que Abraão havia cavado. Abimeleque pediu para que Isaque saísse de sua terra, temendo sua grandeza. Isaque partiu, cavou novos poços, mas enfrentou contenda com os pastores da região que reivindicavam a água. Finalmente, encontrou paz ao cavar um poço em Reobote, onde não houve disputa, e Isaque disse: Vá agora, o Senhor nos deu espaço, e prosperaremos na terra. Então Isaque foi a Berseba. Ali, o Senhor apareceu a ele novamente e renovou a promessa feita a Abraão, garantindo que sua descendência seria grandemente abençoada. Em resposta, Isaque construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Abimeleque, ao ver o quanto Deus era com Isaque, foi até ele para firmar um pacto de paz, reconhecendo que o Senhor estava com ele. Esta passagem narra as dificuldades e bênçãos de Isaque, que herdou as promessas feitas a seu pai, Abraão. A história mostra como Deus foi fiel a Isaque, mesmo em meio a adversidades e conflitos. Assim como Abraão, Isaque precisou confiar em Deus, mantendo-se fiel e paciente, e foi recompensado por sua fidelidade. O pacto com Abimeleque no final da narrativa confirma que, quando Deus está com alguém, até os inimigos reconhecem suas bênçãos. A bênção de Isaque e o engano de Jacó. Isaque já estava velho, com os olhos enfraquecidos, e não podia mais enxergar. Sentindo que o tempo de sua morte estava próximo, chamou seu filho Esaú, o mais velho, e disse: Meu filho, estou velho e não sei quando morrerei. Pegue seu arco e suas flechas, vá ao campo e cace para mim alguma caça. Prepare-me uma refeição saborosa, como eu gosto, para que eu coma e dê minha bênção a você antes de morrer. Rebeca, a esposa de Isaque, ouviu o que ele disse a Esaú e chamou Jacó, seu filho mais novo. Ela disse a Jacó: Escute, eu ouvi seu pai dizer a Esaú que o abençoaria depois de comer da caça que ele preparasse. Agora, siga meu conselho. Vá ao rebanho, traga-me 2 dos melhores cabritos, e eu os prepararei da forma que seu pai gosta. Você levará a comida para ele e receberá a bênção no lugar de Esaú. Jacó respondeu: Mas Esaú é peludo, e eu sou de pele lisa. Se meu pai me tocar, perceberá o engano e me amaldiçoará em vez de me abençoar. Rebeca disse: Que essa maldição caia sobre mim, meu filho. Apenas faça o que eu digo. Jacó seguiu as instruções de sua mãe. Ela preparou a refeição e vestiu Jacó com as roupas de Esaú. Para imitar o corpo peludo de Esaú, Rebeca colocou peles de cabra sobre as mãos e o pescoço de Jacó. Com isso, Jacó levou a comida a Isaque. Isaque, desconfiado, perguntou: Quem é você, meu filho? Jacó respondeu: Sou Esaú, seu primogênito. Fiz como você pediu. Coma e me dê sua bênção. Isaque ficou surpreso com a rapidez, mas Jacó disse que o Senhor havia lhe dado sucesso. Isaque pediu que Jacó se aproximasse para tocá-lo, ainda desconfiado da voz de Jacó, mas, ao sentir o pelo das peles de cabra, acreditou que fosse Esaú. Depois de comer, Isaque abençoou Jacó, dizendo: Que Deus lhe conceda o orvalho do céu, a fertilidade da terra e fartura de trigo e vinho. Que povos o sirvam e nações se curvem diante de você. Que você seja senhor sobre seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Quem o amaldiçoar será amaldiçoado, e quem o abençoar será abençoado. Pouco depois, Esaú voltou da caça, preparou sua refeição e levou a Isaque, que ficou chocado ao descobrir o engano.
Esaú chorou amargamente e pediu a bênção, mas Isaque disse que já havia dado tudo a Jacó. Esaú, furioso, prometeu matar Jacó assim que o período de luto por Isaque passasse. Rebeca, sabendo disso, mandou Jacó fugir para a casa de seu irmão Labão em Harã, dizendo: fique lá até que a ira de seu irmão passe e ele se esqueça do que você fez. Esta história revela o complicado relacionamento entre Jacó e Esaú e como o desejo pela bênção primogênita levou ao engano. A bênção de Isaque, dada a Jacó, teve grande peso espiritual e material na tradição do povo de Israel. Mesmo com a interferência de Rebeca e o engano de Jacó, os planos de Deus para a linhagem de Abraão se mantiveram firmes. Isso nos lembra que, apesar de nossos erros e falhas humanas, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Se você gostou dessa narração, escreva nos comentários um amém. Divulgue para mais pessoas ouvirem as palavras dos ensinamentos de Jesus.